vou dar um pouquinho da minha visão, né, do que está acontecendo no mundo. O primeiro fato que está acontecendo é a famosa mudança de expectativa do consumidor. E essa mudança de expectativa do consumidor, ela não vem da tecnologia, mas ela vem de empresas que mudaram completamente a expectativa em relação ao serviço que você recebe. E por que isso é importante? Isso é importante porque, antigamente, a sua competição era a sua competição direta. Um banco competia com outro. Eu entrava numa agência de um banco, e aí entrava na agência de outro banco, e aí era a competição do mundo anterior. Hoje, não é mais assim. Hoje a sua competição está em todas as empresas que promovem uma experiência que encanta o consumidor. Nós, consultores, gostamos de dar nome bonito para as coisas. A gente chama que as expectativas hoje elas são líquidas, porque elas passam de um setor para o outro de uma forma absolutamente direta. Então, ou seja, quando eu vou num banco, eu penso o seguinte: por que esse banco não é simples como a Apple é para eu usar um determinado serviço, um determinado produto? Ou por que quando eu quero achar uma transação no meu extrato, ele não é simples como o Google é? Por que ele não me diz outras pessoas do meu perfil estão comprando como a Amazon faz? É isso que ele pensa. E não é à toa que a gente faz uma pesquisa nos Estados Unidos perguntando se as pessoas abririam uma conta corrente se determinadas marcas virassem um banco, e no caso da Apple dá 70%. O que as pessoas veem que a Apple entende de banco, de financiamento, de empréstimo, de seguros? Nada, mas elas esperam que a experiência vai ser diferente. E esse é o grande jogo de hoje. É como é que eu, na minha empresa, dou uma experiência ao meu cliente final que gera o encantamento, né? Então, quem é o seu competidor hoje? Não é mais a empresa do teu setor, mas sim é o Uber, o Netflix, a Amazon, o Google, a Apple, a Disney. No seu caso vai aparecer uma coisa talvez pior, que é o que a gente chama da disrupção por compressão. É aquela que vai acontecendo aos poucos. Aquela que vai tirando a sua rentabilidade de pedaço a pedaço. É igual aquela famosa história do sapo na água quente. Vai aumentando a temperatura, você vai se acostumando com a temperatura e não se mexe. E o que é essa temperatura subindo no caso? Isso aqui é as 1.500 maiores empresas do mundo. Isso aqui é o que aconteceu com a rentabilidade delas de 2004 a 2010. Então, apesar da gente ter tido o grande problema de 2008, né, a crise de 2008, na média, as 1.500 maiores empresas do mundo cresceram a sua rentabilidade. Eu não estou falando receita, eu estou falando rentabilidade, a sua capacidade de expandir o teu lucro em quase 9%. Vamos ver o que aconteceu de 2000 e depois de 2010? Pô, depois de 2010 não teve crise. O mundo andou numa velocidade muito melhor. As economias cresceram muito mais. Os Estados Unidos recuperou. Então, deve ter sido melhor. Não. As 1.500 maiores empresas do mundo, na média, reduziram 1% a sua rentabilidade. E por quê? Porque esse novo jogo é um jogo onde poucos ganham muito. E muitos perdem. Indústrias estão absolutamente, todos os players de indústria estão na situação. Por exemplo, as empresas tradicionais de marketing, as grandes empresas tradicionais de marketing e publicidade, estão na situação. Crescem receita, mas decresce o lucro. Esse é um setor, o setor de mídia, muito impactado por tudo aquilo que aconteceu. O setor de produtos de consumo, 90% das empresas de produtos de consumo perderam rentabilidade. Fácil entender, a Amazon entrou no meio. A Amazon entrou no meio e ficou com todo. Então a Amazon faz um resultado enorme e todas as milhões de empresas que estão por ali por detrás estão sendo apertadas no seu resultado. Porque assim, você quer vender na Amazon?
Dá para negociar? Alguém acha que senta e negocia com a Amazon? O preço. Chega ao ponto da própria Amazon criar produtos da marca própria para concorrer com empresas que vendem dentro da Amazon. O mundo de publicidade e propaganda, 80% do mercado americano hoje está entre Google e Facebook. Google e Facebook controlam 80% do marketing, da verba de marketing dos Estados Unidos. Duas. Então, o mundo digital ele é muito bacana e dá um monte de oportunidade, mas até agora não se mostrou um jogo onde todo mundo ganha. E sim, onde há poucos ganham muito e muitos estão perdendo. O primeiro que assim, muita gente fala que a disrupção não dá para encontrar um padrão. É difícil de entender. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que dá para ver a disrupção. Você consegue encontrar um padrão. Esse aqui é o exemplo do que aconteceu no mercado da música, né? Eu também vou, pela questão do tempo, ir rápido, mas apareceu uma coisa chamada Napster, alguns lembram disso, era pirata, você podia comprar uma música, né? Você podia baixar uma música. Bem, muita gente ficou falando, bem, isso aqui é pirata, outros falaram o seguinte, opa, tem uma oportunidade aqui. Parece que tem um mercado mais interessado, não mais em ficar comprando todas as músicas, mas ficar comprando uma música. E aí, a Apple percebeu isso e criou o iTunes, que nada mais era do que um Napster legalizado, pagando os direitos autorais. A Apple fez um bom trabalho? Não, não fez um bom trabalho. Porque ela não capturou, na verdade, a essência que estava por detrás. No fundo, as pessoas não queriam mais comprar música. Elas queriam ouvir música e ouvir hoje uma, ouvir outra amanhã. E aí veio uma empresa chamada Spotify e falou o seguinte, você paga por mês e aí você pode acessar todo o meu catálogo de música e ouvir quantas vezes você quiser. E se você quiser trocar a música, você troca. Eu vou montar playlist em função do seu consumo. E aí veio e arrebentou na cara da Apple. Toda a poderosa Apple viu uma empresa que não existia romper o seu próprio mercado. E hoje, né, você tem a Apple Music, que oferece o mesmo serviço. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos. Quando eu falo para ela que eu ouço Apple Music, porque eu gosto tudo da Apple, ela me olha como é ter. Fala assim, mas papai, ninguém ouve Apple Music. Ouve Spotify. Eu sou um ET, mas assim, porque o Apple Music deveria ter sido lançado aqui. E como ele não foi lançado aqui, veio uma empresa pequenininha, sem dinheiro, e foi criada na cara deles, e que rompeu completamente a maneira de mercado. Né? Que, aliás, não tem nenhum segredo, a Spotify faz exatamente o que a Netflix faz para música. Ou o iFood não é a Amazon da parte de comida. Não confundam inovação com invenção. Invenção é criar alguma coisa que não existe. Inovação é você pegar alguma coisa que existe e usar para resolver um problema de maneira diferente. E muita gente acha que inovação é invenção. Qual é a grande sacada para eu conseguir encontrar esse novo negócio, essa maneira de eu me reinventar? Bem, o Jeff Bezos falou já. Se você é focado na competição, você vai ter que esperar até que um competidor faça algo. Se você é focado nos clientes, poderá ser o pioneiro. É incrível, porque como consultor, muitas vezes eu vou a reuniões com clientes e eles investem a maior parte do tempo perguntando o que o competidor está fazendo. O que o outro está fazendo. E a minha pergunta é sempre a seguinte, o que os seus clientes estão pedindo? Quantas vezes vocês visitaram os seus clientes? Quantas vezes vocês viram realmente qual é o tipo de cliente e aonde está a necessidade? Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela vende esses lenços umedecidos. Ela fez uma parceria com o Walgreens para comprar os dados de vendas de remédio de gripe. Sabe por quê? Porque onde tem gripe, as pessoas compram lenço. E se ela sabe aonde as pessoas estão comprando mais remédio de gripe, é provavelmente aonde vai se vender mais lenço.
E se ela sabe isso antes do que os concorrentes, o que ela faz promoção. Ela consegue entrar mais pesado antes dos concorrentes. Por quê? Porque ela está olhando o cliente. Nem sempre a informação do cliente vai estar dentro da sua empresa. Pode estar em outra. E você fazer um acordo para você conseguir receber a informação. Mas se você não é focado em cliente, é focado na competição, você nunca vai conseguir aproveitar as novas oportunidades que o mercado vai te trazer. Usando mais uma vez aqui o Jeff Bezos como inspiração, ele fala que na empresa dele não existe Customer Centricity, existe Customer Obsession. Nós somos obcecados por resolver problemas dos clientes. É isso que faz as pessoas virem trabalhar, é isso que nos apaixona, e é assim que a gente cria novos produtos, para resolver problemas. E o que é? É uma experiência. Aliás, quem ensinou experiência foi uma empresa chamada Disney. A Disney foi, talvez, o primeiro, sem tecnologia, a entender que experiência, né, encantar as pessoas, criava-se um mercado por si só. Uma das coisas que eles foram aprendendo, por exemplo, o banheiro. Imagina você controlar a limpeza do banheiro de um parque. O que eles viram? As pessoas usam mais o banheiro entre meio-dia e 2 horas da tarde. Então, entre meio-dia e 2 horas da tarde, nós temos que limpar o banheiro a cada 10 minutos. Por quê? Porque a expectativa das nossas pessoas, das pessoas que vêm aqui, não é só ter um parque maravilhoso, é tudo tem que ser maravilhoso. Tudo. O banheiro tem que ser compatível com a experiência do brinquedo, que tem que ser compatível com a experiência de ver o castelo. Aliás, por que a Disney só tem uma entrada? E essa entrada é de frente para o castelo? Porque é a foto mais tirada no mundo. É a foto de frente para o castelo. Aquilo é o sonho da criança. Viu o castelo? Uau! Uma das coisas que eles aprenderam, meninas vestidas de princesa, os guardas da Disney são treinados a pedir autógrafo para elas. E falar para elas, não, eu sei que você é uma princesa. Eu sei que você é a Cinderela. Me dá um autógrafo aqui. E a menina fala, não, eu não sou a Cinderela, não, você é. Eu sei que você está escondido, mas me dá um autógrafo que eu quero levar para minha filha. Qual é o efeito que isso faz numa criança? Eles já mediram. Explosivo. Isso é cuidar da experiência. Por isso que eu falo, quando você pensar em experiência, pensa que o seu competidor é a Disney. Não é o teu competidor do lado.